Olá! Está no ar o programa da TV Surdo, o programa da inclusão social. Hoje vamos falar de um assunto grave, sério e preocupante: a violência doméstica contra a mulher com deficiência. Acompanhe-nos nos próximos cerca de 30 minutos e veja histórias bastante emocionantes. Embora os casos de violência doméstica tenham diminuído em 2020, quando comparados com 2019, este problema continua preocupante em Moçambique. Dados publicados pela Procuradoria-Geral da República referem que só no ano passado foram instaurados 7.951 processos crime por violência doméstica, menos 89 que em 2019. Estes são apenas registros dos casos denunciados. Existem vítimas que sofrem violência no silêncio. E mais, há casos em que quem violenta é quem devia proteger. Vejamos algumas histórias. Pode contar-nos a sua história? Quando é que começou a sofrer violência doméstica? Quando eu fiquei deficiente, o meu marido, posso dizer, quase me discriminou, porque logo em seguida abandonou-me. Foi viver com uma outra senhora. Passado uns dois ou 3 anos, ele voltou. Quando volta, sempre ficávamos em brigas, discutíamos, porque eu quando dissesse alguma coisa, pedisse alguma coisa para as crianças, ele sempre recusava. E a primeira coisa que eu sofri foi discriminação do lado dele, né? Porque a família sempre me apoiou. E sofri discriminação do lado dele e a primeira vez ele agrediu-me, discutimos, só que não me lembro exatamente o que aconteceu, só que ele agrediu-me. Depois meti o caso no atendimento e foi resolvido o caso, ele foi até o tribunal. No tribunal fomos ouvidos e ele teve que pagar aqueles custos que pagam para converter a pena. E de lá para cá, quando voltou de novo, abandonou-me. Foi ficar um tempo para cá, de novo volta, ano passado, para viver aqui. Mas ele, quando volta, me ameaçava de morte. E eu vou te apertar o pescoço, vou te matar a mão. E de novo voltei. E chamei a família, a estrutura do bairro, viemos resolver e perguntaram para ele o que ele queria exatamente. Ele disse que já não tinha uma relação comigo já. De lá para cá, era só cada qual por si, Deus por todos. Mas pronto, passei mal nos primeiros dias, mas depois superei a situação. Foi quando eu conheci a Camo. Entrei na Camo e na Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique. Fiquei lá com os colegas, apoiavam isto e aquilo e pronto, de cá para cá, superei a situação. E tenho 3 filhos com ele. E ele às vezes no sustento dá, às vezes não dá, é um barulho de cá para cá, de lá para cá, mas pronto. E hoje em dia estou aqui. Violência que eu passei com a família, com a própria minha família e com meu marido. E outra coisa, eu e meu marido nem chegamos de namorar como tal, porque foi uma coisa, faz de conta de eu me entregar, de tipo, quero um sítio para eu viver, porque né, na família eu não tinha como viver com a minha própria mãe, porque a minha própria mãe é que me maltratava, até pedi a pessoas a dizer, estou a pedir para matarem a ela porque já estou cansada dela. Eu andar a fugir, andar a dormir de qualquer maneira por aí. Ela própria minha mãe andar a me procurar para me entregar naquelas pessoas ali que ela andou a procurar, estás a ver? Já eu não cheguei de namorar como tal com aquele senhor, porque aquele senhor veio, apareceu, chegou em casa
pediu para eu namorasse com ele. Eu aceitei logo, porque eu queria um sítio para viver. Eu fui viver com ele, nasci 2 filhos com ele. Ele acabou perdendo a vida, né? Me deixou com uma filha de 8 meses. Daí eu fiquei a passar mal de novo com a família, porque a família disseram que porque que ele me casou enquanto eu sou pessoa com deficiência visual, ele não teria me casado, e ele conseguiu construir a casa comigo. Por que não construiu com outras mulheres? Porque ele vivia na empresa. Eu que lhe tirei dali da empresa quando tive a primeira gravidez. Eu pedi a ele para sair dali da empresa para vivermos na nossa casa. Fomos viver ali. Já quando ele perdeu a vida, tentaram me arrancar aquela casa. Eu dormia fora com as crianças. Eu andava ali de qualquer maneira. Eu levei o caso para o chefe de quarteirão. O chefe de quarteirão tentou falar com eles, não conseguiu. O chefe de quarteirão levou o caso para o círculo. Mandaram pessoas para a minha casa. Chegamos lá, resolvemos. Já que a minha mãe também andava a falar coisas que não tem cabeça, eu não cheguei de ganhar razão, porque eu era sozinho e eles lá eram muitos. São pessoas com dinheiro, por isso eu cheguei, acabei desistindo. E daí fomos à esquadra. Quando resolvemos com aquelas pessoas de círculo, não deu certo, fomos à esquadra. A esquadra também não deu certo, porque lá chegaram a dizer que essa aqui não é que está a passar aquilo ali, violência, é que a mãe já disse que ela não está bem de cabeça. Assim que ela é pessoa com deficiência visual, ela não está bem de cabeça. Por isso nós não vamos resolver nada com ela. Ela não está a ser expulsa daquela casa de nada, porque ela não está bem de cabeça. Voltamos para casa, fiquei, pacientei ali naquela casa com as crianças. Começaram já a pôr veneno no tambor de água. Começaram já a pagar energia para mim. Se eu arranjar lenha a cozinhar, chegaram ali me encontrar eu a cozinhar, apagavam lume, tiravam panela, despejar aquilo tudo. Daí acabaram de levar todos os documentos do meu marido. Eu fiquei sem nada mesmo com as crianças. Eu acabei voltando para casa da minha mãe, já quando eles juraram já de me matar, já mesmo, me faquear mesmo. É daí que eu preferi fugir para casa da minha mãe, nem levei nem roupa das crianças, nem nada. Ele não me dava nada, não comprava roupa para mim, não custeava as despesas. Eu sofria violência e mandaram-me embora de casa. Ele nunca veio me visitar. Tenho uma filha surda que ficou grávida. O jovem que a engravidou disse que ela devia ir lá à casa dele para viver com ele. Quando lá chegou, ela era agredida pela família do jovem. Alguns vizinhos que presenciavam a violência vieram me informar e fui para lá ver como estava minha filha. Quando lá cheguei, vi que não a davam comida, nem roupa, não lhe davam nada. Ele chegava a casa à noite e agredia-a. Às vezes, agredia-a até ela perder os sentidos. E no dia seguinte, saía sem lhe dar o mínimo de assistência. Ela saía para conversar com amigas. Quando ele voltava, puxava ela pela blusa e levava à casa e agredia, mesmo estando grávida. Como é que começou? O que o teu marido fazia no princípio? Quanto tempo namorou o seu marido antes de viverem juntos? Como foi o namoro? Antes, quando eu o conheci, foi em 2004. Nos conhecemos, namoramos, foi tudo bonito. Claramente, foi tudo bonito. E em 2006, quando eu tive a gravidez desse primeiro filho, ele teve um acidente. Encontrou-se com bandidos e
foi aleijado à vista. Tem um problema, uma vista dele não vê. Mas eu não cheguei a discriminar, fiquei com eles todo o tempo, estava tudo bem, mas pronto. Ele fez ao contrário, né? Sim. Quando começou a sofrer violência, onde procurou ajuda? Porque há uma minha vizinha que é muito próxima de mim, ela sempre me apoiou, sempre que quisesse alguma coisa, quisesse fazer alguma coisa, criança doente, ela sempre me apoiou. Eu contava a mãe já ela, né? Só que eu não sei se ele sabia ou não, mas ele às vezes dizia, vai lá, deixa ela meter queixa, não tenho nada a ver, não tenho medo de polícia. Sempre falava esse tipo de coisas. Sim. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em poucos minutos. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao nosso programa, o programa da inclusão social. Estamos a abordar a violência doméstica contra a mulher com deficiência. Neste bloco, vamos conversar com o sociólogo Costa Ivo para entendermos as motivações deste fenômeno social que se chama violência doméstica. Obrigada, Dr. Ivo, por ter aceitado a nossa entrevista para falarmos da violência doméstica contra a mulher com deficiência. Doutor, que implicações sociais a violência doméstica contra a mulher com deficiência que esteja no lar pode trazer? Se refletirmos de forma bastante profunda sobre as causas, nós estaremos em condições de trazer à superfície as consequências nefastas que este fenômeno ou este ato irá trazer para a sociedade. Do ponto de vista de causas, nós podemos encontrar múltiplas causas. Nós temos as causas estruturais, temos as causas culturais, e é a partir das causas culturais que nós iremos assentar o nosso debate e a nossa reflexão. O que eu estou a dizer é que, se você for a olhar para a questão da violência doméstica no contexto moçambicano, vai perceber que uma das causas que legitima a ocorrência deste ato são as causas culturais. Por quê? Porque as causas culturais, subsidiadas às questões patriarcais, fazem com que a sociedade olhe para a mulher como aquela que não tem direitos. Olhe para a mulher como alguém subalterna. Olhe para a mulher como um objeto de uso do homem. Quais podem ser as principais causas da violência doméstica contra a mulher com deficiência em Moçambique? Muitas das organizações da sociedade civil, de forma sábia, têm discutido, porque identificaram que as questões culturais são elementos bastante relevantes ou que influenciam para a ocorrência da violência doméstica. Elas têm atacado na questão do bloqueio das questões dos valores culturais. Okay? Então, eu penso que há um primeiro momento a nossa discussão tem de cingir-se em discutir sobre as causas sociais que ditam para a ocorrência deste fenômeno social que é a violência doméstica que assola sobremaneira a Moçambique como um todo. A discriminação da mulher com deficiência devido à sua condição pela família do marido é uma realidade no país. Como se pode mudar este cenário? Esta questão do estigma, duplo estigma, resulta necessariamente de como é que nós somos educados. A sociedade está cada vez mais a perder os seus valores, a transmitir a ideia de que o simples fato de ser deficiente não é sujeito. E é preciso que se perceba que o deficiente é um ser que tem os direitos e deveres como qualquer outra pessoa. Então,
Mas, por causa dessa questão de educação, de socialização, que os cidadãos vão tendo, eles de certa forma, tendo contraído matrimônio com alguém que, por um lado, é deficiente e, por outro lado, é mulher, abre só um espaço para a questão do conflito. Ok? Porque muitas das vezes é que este homem que pratica este ato, que no meu entender é um ato feio e não sensato, ele foi educado numa família. Provavelmente, neste processo de educação da sua família, tenham-lhe transmitido a ideia de que, por um lado, você é homem, você é pilar de casa. E este pensamento de que você é homem, é pilar de casa, vai fazer com que ela olhe para a mulher não como aquela que detém direitos, não como aquela que detém deveres. E isto pode abrir todo um espaço para essa questão de conflito. Conflito, por um lado, por ser mulher, e conflito, por outro lado, por ser pessoa com deficiente. Muito obrigada, Dr. Costa Ivo, por estas importantes notas. Esperamos tê-lo em ocasiões futuras para esclarecimentos sobre outros assuntos. Vamos a mais uma breve pausa e voltamos num piscar de olhos. Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. O prato servido hoje é a violência doméstica. Acompanhamos histórias de pessoas com deficiência vítimas de violência doméstica. Analisamos as possíveis motivações da violência e como a sociedade pode ajudar a combater este mal. Vamos agora na conversa com o jurista Constâncio Bandeira entender os contornos legais da violência doméstica contra a mulher com deficiência. Muito obrigada, Dr. Constâncio Bandeira, por ter aceitado a nossa entrevista para falarmos da violência doméstica contra a mulher com deficiência. Doutor, qual é o tratamento que se dá aos casos de violência doméstica em Moçambique? Existe uma lei específica que regula este crime. Concretamente, estamos a falar da Lei 29/2009, a lei contra a violência doméstica, concretamente contra as mulheres. Então, nesta lei, nós encontramos diversas formas de violência doméstica. Temos a violência doméstica física simples, a violência doméstica física grave, temos a violência patrimonial e temos a violência social. Já quando estamos a nos referir concretamente à questão da violência contra os deficientes, a nossa lei não tem um capítulo específico, concretamente, que se dedica a analisar, por exemplo, a violência contra os deficientes. O que acontece é que, numa das disposições, concretamente na Lei 29/2009, no artigo 11, ela qualifica o crime de violência doméstica quando praticado, por exemplo, contra algum deficiente. Aqui o tratamento é mais atencioso e, concretamente, apõe-se aqui circunstâncias, nesse caso, agravantes. Isto é, não vai se tratar da mesma forma, ou o infrator não vai ser punido da mesma forma que iria ser punido um indivíduo, por exemplo, que praticou o crime contra alguém, entre aspas, que nós consideramos normal. Há algum tratamento específico que se dá aos casos de violência doméstica envolvendo pessoas com deficiência? A nossa lei diz que quando esta violência é praticada contra alguém com deficiência, normalmente a moldura penal será agravada. Haverá uma agravante, uma situação de se agravar a moldura penal pelo fato de a vítima ter sido uma pessoa com deficiência. Então, é esse tratamento que a nossa lei dá. Isto é, diferente, por exemplo, quando o mesmo crime de violência doméstica é praticado contra uma pessoa normal, correntemente que nós designamos ela de normal. Já quando se pratica contra uma pessoa com deficiência, aqui a moldura penal será agravada. E a agravação, tanto nos limites mínimos, assim como nos limites máximos, a agravação de 1/3 na sua punibilidade, neste caso. Então, é esse tratamento que a lei dá.
Acompanhamos casos de mulheres com deficiência expulsas da casa do casal logo após a morte do marido, onde estas mulheres e outras que sofrem violência doméstica podem buscar apoio. É importante que as pessoas que sejam vítimas da violência doméstica denunciem esses casos às autoridades, porque mesmo existindo a lei, mas esta lei, para ser realmente materializada e sentirmos que a lei existe, é necessário que os visados ou os beneficiários façam uso desta lei. Então, quando nos deparamos com esse tipo de situações, não só concretamente a vítima, também os familiares, a lei também abre espaço para mesmo os vizinhos, aqueles todos que tomarem conhecimento da ocorrência do crime de violência doméstica, possam denunciar as autoridades competentes, que neste caso pode ser a polícia ou mesmo pode ser diretamente a procuradoria. E só denunciando é que iremos sentir que realmente os nossos direitos estão a ser acautelados. Muito obrigada, Dr. Constâncio Baldeira, por estas importantes notas. Esperamos tê-los em ocasiões futuras para esclarecimentos sobre outros assuntos. Muito bem, já compreendemos os contornos legais da violência doméstica. Mas onde é que as pessoas com deficiência vítima de violência doméstica podem buscar apoio? Veja a resposta na entrevista com Cidi de Paulo, chefe do Departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência Doméstica, em Sofala. A Polícia da República de Moçambique não trata as pessoas com distinção. Portanto, em qualquer esquadra ou subunidade policial, pode a pessoa com deficiência aproximar e denunciar. Havendo questões, principalmente se estamos a falar de pessoas com deficiência auditiva, havendo aquela situação de haver falta de compreensão, por exemplo, se for uma vítima de violência doméstica, o gabinete de atendimento em si conta também com alguns colaboradores que vêm e prestam esse serviço. Dizia também que quando uma pessoa com deficiência ou alguém sabe de alguém que é uma mulher que sofre de violência, onde pode denunciar? Nos mesmos locais onde já tinha me referido anteriormente. Claro, e jamais se colocará em risco a própria vida da pessoa que veio denunciar. Em todas as esquadras temos lá uma secção de atendimento. As próprias esquadras já funcionam, quando não é um assunto, funcionam 24/24 sem nenhuma interrupção. Então a pessoa pode dirigir-se a qualquer subunidade para poder queixar a qualquer hora do dia. Como as pessoas que sabem de algum caso de violência doméstica contra uma mulher com deficiência podem denunciá-lo sem colocarem em risco a sua vida e a vida da pessoa vítima de violência? Quando uma pessoa com deficiência ou alguém sabe de alguém que é uma mulher que sofre de violência, onde pode denunciar? Nos mesmos locais onde já tinha me referido anteriormente. Claro, e jamais se colocará em risco a própria vida da pessoa que veio denunciar. Em todas as esquadras temos lá uma secção de atendimento. As próprias esquadras já funcionam, quando não é um assunto, funcionam 24/24 sem nenhuma interrupção. Então a pessoa pode dirigir-se a qualquer subunidade para poder queixar a qualquer hora do dia. Caro telespectador, não compactue com a violência doméstica. Denuncie toda e qualquer forma de violência doméstica na esquadra mais próxima de si a qualquer hora. Muito bem, vamos enriquecer o nosso vocabulário sobre a língua de sinais de Moçambique. Hoje conheça alguns sinais relacionados com a violência. Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Conheça os sinais relacionados com a violência. Este é o sinal de violência. Quando se trata de violência contra a mulher, usa-se o mesmo sinal e acrescenta-se o sinal de mulher. Fica assim: violência contra a mulher. Vamos repetir. Violência. Violência contra a mulher. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula. Nós ficamos por aqui, na esperança de voltarmos daqui a 7 dias.
Envie-nos temas que julgar pertinentes para a comunidade de pessoas com deficiência. Use o número 87 65 90 24 4.